Suzuki Shiru, um programador exausto que trabalha em vários projetos de jogos e incansavelmente corrige bugs, finalmente sucumbe ao sono após mais de 30 horas exaustivas. No entanto, ao despertar, ele fica surpreso ao se encontrar à beira de um desfiladeiro fantástico. Seu reflexo no celular revela seu rosto de ensino médio, adicionando a natureza bizarra de seu entorno. Flutuando diante de seus olhos está uma interface semelhante a um jogo, lembrando diversos jogos nos quais ele já trabalhou. Ao explorar, ele percebe que pode manipular a interface com a mente, e seu nome aparece como Satou na seção de status, seu apelido de jogo dos testes beta anteriores. Curioso, ele abre o mapa e descobre que está localizado no Vale dos Dragões, quando nuvens de fumaça anunciam a aproximação de inimigos iminentes. Ao perceber o perigo iminente, Satou busca ferramentas na interface para combatê-los e fica surpreso ao encontrar 3 Meteor Raids revelados no mapa, um conceito que ele havia desenvolvido para auxiliar novos jogadores. Ao ativar a habilidade, ele descobre que há 300 inimigos formidáveis de nível 50, os Lizardmen. Sendo apenas um jogador de nível 1, ele se esconde atrás de uma parede para se proteger, mas os Lizardmen logo o descobrem e lançam uma chuva de flechas, uma das quais atinge seu olho. Desesperado, ele tenta usar a habilidade Meteor Rain da interface, mas entra em pânico quando nada acontece. Sentindo risco de morte devido a bugs de programação, ele usa os 2 Meteor Raids restantes em rápida sucessão, aniquilando os inimigos. Satou percebe que um Lizardman sobrevive, desafiando-o para uma batalha final. Estrategicamente, ele derrota o Lizardman e, surpreendentemente, suas feridas cicatrizam e seu nível aumenta para 310 devido ao efeito devastador dos Meteor Raids. Além disso, sua vitalidade máxima no menu de status aumenta de acordo. Ao examinar a interface mais a fundo, Satou percebe que seus pontos de habilidade atingiram o limite máximo. Ele também observa que as habilidades Meteor Rain e Revial Map na seção de habilidades mágicas estavam inicialmente desativadas, mas agora ele tem a opção de ativá-las. Ansioso para testar sua eficácia, Satou ativa as habilidades e lança um Meteor Rain em uma localização distante do vale. No entanto, ele percebe horrorizado que os meteoros são excessivamente colossais em comparação com seu tamanho anterior. Reconhecendo o perigo catastrófico, Satou foge para salvar sua vida, conseguindo atravessar um véu protetor que o escuda das ondas explosivas. Ele desativa o feitiço perigoso, suspirando aliviado. Sentindo-se sedento, Satou acessa seu inventário pela interface e encontra uma variedade de saques e uma considerável quantia de dinheiro adquirida ao derrotar os Lizardmen. Saciando sua sede com uma bolsa de água infinitamente cheia, ele tira vestes semelhantes a uma túnica do seu inventário e as veste. Mais tarde, junto à fogueira, Satou examina a seção de habilidades e descobre que habilidades podem ser adquiridas por meio de observação e experiência. Percebendo suas habilidades limitadas, ele aloca pontos para as habilidades mais úteis em batalha. Empoderado com novas habilidades, Satou volta sua atenção para o Forte dos Guerreiros. Assinalado no mapa do sistema, ao chegar à fortaleza, depara-se com um viver de nível 30 ameaçando os soldados de nível mais baixo. Aproveitando a oportunidade, Satou lança uma pedra no viver, desviando sua atenção para os soldados. Determinado a ajudar, ele persegue o viver e, ao se aproximar, luta para compreender a conversa dos soldados. Isso o leva a maximizar suas habilidades linguísticas por meio da interface. Com sua nova compreensão, Satou percebe que os ataques dos soldados estão sendo ineficazes contra o viver poderoso. De repente, ele testemunha uma maga chamada Zena sendo arremessada no ar pelo viver. Sem hesitar, Satou salta do penhasco e pega Zena inconsciente nos braços, pronto para enfrentar os desafios perigosos que estão por vir. Dessa forma, ele conquista o título honroso de Salvador, entendendo que suas ações não apenas lhe conferem habilidades, mas também títulos. Depois de acordar, é recebido com gratidão por Zena, que expressa sua apreciação por tê-la salvo. Zena se apresenta detalhadamente, fazendo Satou se perguntar se ele deveria ter acesso a tais informações pessoais. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ele mal escapa de um dardo de besta. Ele percebe que Zena está acompanhada por suas companheiras Jonai e Liliu. Cheio de suspeitas, elas interrogam Satou, fazendo depender de suas habilidades adquiridas de persuasão e astúcia para enganar as duas garotas. Ele inventa uma história de ser um comerciante viajante que perdeu tudo devido a um fenômeno conhecido como Starfall, causado por meteoros caindo. Com sucesso, Satou convence Liliu e Yoná de sua identidade inventada. A caminho da cidade de Salu, Satou viaja com Zena e suas companheiras, aprendendo sobre o valor da pele e das escamas de viver, bem como o sabor desagradável da carne. Elas mencionam a presença de escravos e seres mágicos na cidade, com apenas um elfo vivendo lá. Após chegar à cidade e obter seus documentos de identidade com a ajuda de Yoma, Satou encontra uma pedra chamada Yamato que exibe seu status anterior ao aumento de nível.
Mesmo assim, ele fica tranquilo, entendendo que é uma característica da interface. Ele consegue um visto de 10 dias para ficar na cidade e evita o risco de ser escravizado por exceder o período. Separando-se de Yoná, Marta o conduz à pousada Gate, onde ele paga pela estadia e aprimora suas habilidades em negociação e troca durante uma refeição. Conversando com a mãe de Marta, ele ouve rumores sobre um lorde demoníaco desafiando dragões no Vale dos Dragões, assim como um herói que já o derrotou. Refletindo sobre padrões de jogos, ele considera a possibilidade de uma repetição nesse novo mundo. Enquanto desfruta de comida, ele pergunta a Marta onde comprar suprimentos gerais e aceita sua oferta para acompanhá-lo em uma excursão de compras. Durante a jornada, intervém prontamente para proteger duas crianças semi-humanas de assédio. Protegendo-os e afastando seu perseguidor, Satou oferece apoio às crianças e se despede delas. Ele se reúne com Marta, que explica os preconceitos enfrentados pelos semi-humanos devido à história de pilhagem. Continuando suas compras, eles retornam à pousada. No caminho, Satou relembra seu antigo nome de escravo, Eriza, e os títulos que adornavam, como Bruxa Exilada e Princesa Louca. Na pousada, Satou encontra Rumi, agradece a ela e dá uma gorjeta. Ele busca uma recomendação de jantar com Marta, desfruta de uma refeição deliciosa e até pede segundos. Satisfeito, recolhe-se ao seu quarto, relembrando suas experiências até agora e percebendo que talvez este seja um mundo completamente diferente, sem função de salvar ou sair da interface. No dia seguinte, Marta acorda Satou e avisa sobre a chegada de sua namorada. Ele sai e encontra Zena, que o leva em um tour pela cidade. Eles compartilham lanches e visitam diferentes lugares, como uma barraca de asas de morcego. Um acidente acontece, manchando a camisa de Zena, mas um mago remove a mancha. Durante o passeio, Satou pergunta a Zena sobre como se tornar um mago e descobre que é um caminho desafiador. Zena expressa seu sonho de voar usando magia. Enquanto compra um creme para a mãe de Marta, Zena pergunta a Satou sobre lugares específicos que ele queira visitar. Eles vão para o topo da muralha da cidade e depois visitam o Templo Palin em um moinho de vento. Na parede da cidade, eles admiram a vista. Zena aprova a ideia de visitar uma instalação militar. Eles então vão ao Templo Palin e encontram Orna, a sacerdotisa, que fala sobre a espada do herói. Depois de se despedirem, eles visitam um moinho de vento, onde Satou verifica seus títulos, encontrando títulos como Matador de Deuses e Matador de Dragões. Ele se surpreende ao ver que ele supostamente derrotou dragões e deuses, levando-o a questionar se está usando algum tipo de trapaça. Zena compartilha informações sobre a história do moinho de vento, e durante a viagem de carruagem, eles encontram um vendedor de pedras divinas. Incitando a multidão a atirar neles, nas crianças semi-humanas que Satou havia encontrado anteriormente, Ziana intervém, protegendo as crianças com sua magia, enquanto Satou investiga secretamente os orquestradores por trás do caos usando a interface, revelando a Guilda dos Ratos de Esgoto como os mentores. Satou divulga o plano deles de enganar os cidadãos e incitar a rebelião, enquanto os cidadãos questionam se o sacerdote é o verdadeiro controlador do demônio. Satou percebe que, de acordo com sua interface, há um demônio presente na cidade. De repente, um demônio de 4 asas com um único olho e 2 braços emerge de URS, o mestre dos escravos, matando e posteriormente eliminando o sacerdote Zakuan. Satou corre para proteger os escravos semi-humanos do demônio e fica aliviado ao descobrir que o status de escravo deles foi levantado, libertando-os do controle de URS. O demônio de um olho lança um feitiço de área ampla e a cena transita para Satou abrindo os olhos, encontrando-se em um labirinto parecido com um calabouço. Da voz perfurante do demônio, Satou aprende que eles precisam encontrar a saída para escapar. Antes de prosseguir, Satou dá novos nomes às 3 escravas que o acompanham: Lisa, a garota lagarto, Hammer, a garota gato, e Punch, a garota cão. Ele também fornece roupas, remédios e comida para elas. Após uma breve hesitação inicial, elas aceitam gratamente. Utilizando a interface, Satou descobre que o demônio não está dentro do labirinto e ganha uma compreensão abrangente do layout e das localizações de todos presentes. Satou e as meninas avançam pelo labirinto, enfrentando um monstro inseto que Satou elimina facilmente ao aprimorar suas habilidades de tiro. Após a derrota do inseto, Satou coleta materiais de seu corpo e cria uma lança para Lisa, além de remover as correntes das cores de Tama e Poki. Lisa também informa Satou sobre o valor dos núcleos de monstros, e Satou guarda um deles em uma bolsa. O grupo continua avançando pelo labirinto. Satou permite que Lisa, Pochi e Tama participem ativamente das batalhas, aumentando seus níveis. Eles estrategicamente fazem pausas ocasionais em sua exploração. Durante a exploração, Tama tropeça em uma parede suspeita, e Satou rapidamente percebe que é uma armadilha. Um monstro ameaçador surge tentando emboscá-los, mas Satou rapidamente joga o monstro na armadilha, capturando-o.
O grupo continua avançando, liberando o Visconde Belton e uma escrava traidora de casulos de teias. Eventualmente, eles encontram Xena, Orna e soldados em batalha contra um grupo de lodo. Satou se junta a eles, usando suas habilidades para ajudar a derrotar os monstros. Enquanto conversa com o grupo, um soldado abre um baú do tesouro, libertando um demônio de um olho que estava disfarçado. Satou percebe a verdadeira identidade do demônio e uma batalha implacável se inicia. No entanto, desafiando todas as probabilidades, Satou resiste firmemente à influência do feitiço e, por sua vez, adquire uma habilidade pertinente, fortalecendo sua determinação em meio ao pandemônio e à futilidade da magia de Belton contra o demônio formidável. Satou resolve tomar as rédeas da situação, explorando de maneira astuta a distração causada por um monstro que se aproxima. Ele se separa do grupo, usando uma máscara e uma túnica adquirida de Marta para ocultar sua identidade. Vestido nessa disfarce inteligente, Satou se reencontra habilmente com Xena e os outros, integrando-se perfeitamente às fileiras e contribuindo para a busca incansável da vitória sobre o demônio. Entretanto, quando o sucesso parece próximo, o demônio de um olho convoca seu mestre, o Lorde Demoníaco, oriundo do círculo interno do temível Rei Demônio. O Lorde Demoníaco de nível 62 devora rapidamente seu subordinado e desencadeia uma feroz tempestade de magia do vento, fazendo com que todos presentes vacilem. Imperturbável pelo desafio à sua frente, Satou confronta corajosamente o Lorde Demoníaco, que zomba arrogantemente por ele não possuir o título de herói nem a habilidade de empunhar a espada sagrada. Impulsionado pela determinação pura, Satou percebe que a magia se mostra formidável contra adversários demoníacos, e maximiza o potencial de seu feitiço de tiro de fogo, uma alternativa potente para a perigosa chuva de meteoros. Armado com um cajado místico, Satou canaliza sua força interior, desencadeando uma barragem infernal de tiros de fogo que continuamente golpeiam o Lorde Demoníaco, infligindo danos substanciais à entidade malévola. Enquanto a batalha cataclísmica se desenrola e uma epifania desponta sobre Satou, ele percebe que se a posse do título de herói, que ele não tem, permite que alguém vença seres semelhantes a deuses com a espada sagrada. Seus próprios títulos de assassino de deuses e proprietário de uma lâmina divina também deveriam ter um efeito semelhante. Usando essa revelação recém-descoberta, Satou executa uma manobra graciosa e sem esforço, derrotando de forma rápida e definitiva o Lorde Demoníaco. Ymit se aproxima carinhosamente de Satou, abraçando-o com alegria pura, expressando seu profundo alívio por sua segurança. Neste abraço terno, o olhar observador de Satou se fixa nos títulos de Xena, levando-o a reconhecer suas próprias aquisições de tais distinções. Contemplando este momento significativo, ele silenciosamente lamenta sua conquista tardia do título de herói. Finalmente chegando à presença do negociante de escravos, Lisa, Pochi e Tama reconhecem exuberantemente Satou como seu novo mestre estimado, e uma reviravolta serendipitamente acontece. O negociante de escravos apresenta Lulu e Arisa, que agora também foram confiadas ao cuidado de Satou como suas escravas valorizadas. Ao ouvir a pronúncia correta de seu nome por Arisa e sua reação à menção de aranhas e cabelo, Satou fica suspeito e decide tomar tanto Lulu quanto Arisa como escravas. Após as apresentações, Satou leva as 5 garotas para desfrutarem de um banquete. Fica evidente que elas foram mal alimentadas como escravas, mas elas devoram com felicidade a comida deliciosa, incluindo fígado e coração de carneiro. Arisa até admira a cena fofa de Pochi e Tama comendo. Enquanto as garotas continuam comendo, Satou sai para comprar roupas novas para elas e um frango grelhado como lanche. No caminho de volta, ele encontra crianças semi-humanas famintas e gentilmente lhes dá o frango grelhado. A cena transita para Satou e as 5 garotas de volta à pousada, percebendo que não há quartos disponíveis e que os outros hóspedes menosprezam os escravos. Satou usa a magia de Rice para transformar o estábulo em um espaço de descanso para Lisa, Pochi e Tama, criando colchões confortáveis de feno. Satou retorna ao seu quarto para dormir, mas fica surpreso ao ver Lulu e Arisa nus à sua frente. Satou tranquiliza-as, explicando que tais atitudes extremas não são necessárias e que ele nunca pediria algo assim a elas. Mais tarde, Satou acorda no meio da noite e encontra Arisa nua, usando magia psíquica e de encantamento nele. Ele rapidamente utiliza o contrato mestre-escravo para ordenar que Arisa pare com a magia. Ao questionar Arisa, descobre que ela fez isso por conta própria devido aos seus sentimentos por ele, atraída pelas suas características asiáticas. Iris se reapresenta como Tashiba ou Risa, uma pessoa reencarnada. Ela revela que Satou é o único outro japonês que ela conheceu, além do bisavô de Lulu, explicando a aparência japonesa de Lulu. A Arisa detalha que indivíduos reencarnados normalmente começam de novo neste mundo, enquanto alguns permanecem iguais após serem convocados. Satou, que não foi reencarnado ou convocado, compartilha sua própria experiência. Ele não tinha habilidades especiais nem itens de alto nível quando se viu no deserto e com pouca mana.
A Arisa revela que se tornou escrava após tentar usar seu conhecimento para melhorar seu país, resultando em sua terra natal sendo conquistada. Ela e Lulu só escaparam porque um demônio queimou o castelo e as levou ao comerciante de escravos. A cena muda quando Satou acorda em um mal-entendido. Zena ouve murmúrios de Lulu no quarto de Yan. Satou esclarece a situação encantando Zena e comprando um chale para ela. Satou, as garotas e Zena buscam Lulu, que descansa na estalagem devido a estar doente. Satou dá dinheiro a Rezo para as necessidades das garotas, explicando a Zena que elas não são tratadas como escravas por vontade própria. CM acompanha Satou à agência de empregos temporários para encontrar alojamento, mas eles não conseguem achar nada adequado, deixando um recado para Neide. Madji percebe o interesse de Zena em Satou e sugere os pisos de apresentações no mercado de Fleece como um lugar para um encontro. Satou concorda, elogia as garotas por suas roupas novas e indaga a escolha de Teresa de tingir o cabelo de loiro. Teresa explica que o roxo é considerado inauspicioso na área. O grupo faz compras e assiste a uma apresentação antes de continuar explorando o mercado. Enquanto passeiam, Arisa e Zena debatem a luta pelo amor versus o arrependimento. Zena reflete sobre essas palavras, olhando para Satou. A cena muda e Zena encontra seus companheiros militares, Liliu, Yonai e Rui, que a informam sobre a batalha contra as formigas monstro conhecidas como formigas Fang. Enquanto isso, Satou ouve o grito de Puxi e corre para ajudá-la, surpreso ao encontrar Tama segurando uma formiga morta. Ele consulta o mapa na interface e nota monstros se aproximando, com o sino da cidade soando o alarme de um ataque. Satou envia Arisa com Puxi e Tama para proteger a estalagem, enquanto ele e Lisa formam uma barricada contra formigas voadoras que tentam romper a barreira da cidade. Enquanto enfrenta as formigas, Satou também descobre monstros na agência de trabalhos temporários e corre para ajudar Nadi. No entanto, o gerente da agência e um elfo aparecem antes que ele possa intervir, resgatando Nadi. Agradecida, Nadi expressa gratidão, e Satou promete retornar para buscar informações sobre novas casas para alugar. Ao pôr do sol, Satou se sente aliviado pela bem-sucedida defesa da cidade. Zena se aproxima brevemente para informá-lo sobre seu dever de guarda antes de partir. De repente, um guarda suspeito tenta enganar Satou e Lisa, roubando os núcleos de monstros que Lisa coletou, afirmando que é obrigatório vendê-los ao governo. Satou engana o guarda e obtém um recibo com o selo do guarda. A cena muda para a mãe de Marta agradecendo Satou e as garotas com um banquete por proteger a estalagem. Após a refeição, Satou sai para encontrar remédios para Lulu. No caminho, os dois homens que ele salvou no labirinto o levam a um bordel como agradecimento. Depois de sair do bordel, uma pena de coruja das sombras cai sobre ele. Ele encontra monstros do tipo sombra em um beco e os derrota com suas habilidades. Satou também encontra um ferido Máscara Vermelha, que pede para cuidar da princesa elfa ao lado dele. Satou os leva à agência de trabalhos temporários, invadindo-a enquanto Nadi e o gerente estão dormindo. Eles acordam, e Satou explica a situação. O gerente reconhece Mia ao olhar para ela. Mia acorda brevemente, murmura bonito ao ver Satou e volta a dormir. Enquanto isso, Máscara Vermelha cospe sangue, levando Satou e Nadi a procurar um padre para curá-lo. A cena muda para Arisa tendo um acesso de raiva ao descobrir a visita de Satou ao bordel. Após explicar o mal-entendido a Arisa, Satou dá remédio a Lulu e sugere que ela se junte a eles na loja geral se estiver melhor. Na loja, Satou pergunta a Nadi sobre a condição de Mia. Nadi explica que Mia sofre de exaustão devido ao consumo excessivo de mana, devido aos feitiços usados pelo gerente. Usando a interface, Satou examina o status de Mia, descobrindo seu nome completo e idade. Nadi sugere que uma poção de mana pode ajudar na recuperação de Mia, mas é cara. Ela propõe levá-la a um lugar com mana abundante, como o Vale do Dragão, para uma recuperação mais rápida. Satou sorri, refletindo sobre seu título como conquistador do Vale do Dragão. De repente, ele ouve sons fracos do andar de cima e alerta Nadi. Eles correm para o quarto de Mia e a encontram acordada. Nadi a apresenta a Satou, e Mia, olhando para Satou, murmura o usuário de espíritos, intrigando Satou sobre os usuários de espíritos. Nadi explica que apenas aqueles que possuem o dom a visão espiritual de Mia permite ver espíritos. Ela oferece cozinhar algo para Satou e os dois ficam sozinhos. Satou começa a conversar com Mia sobre espíritos, descrevendo-os como fofos e brilhantes. Depois de sair da loja geral, Satou encontra Panchi, Tama, Arisa e Eunice estudando com os cartões educativos que ele comprou. Durante o almoço com Marta, Satou compartilha informações sobre Mia, despertando o interesse das meninas em conhecê-la. Ele as leva à loja, onde deixa Arisa, Pochi e Tama com Mia no andar de cima e conversa com Nadi e Lulu abaixo. Nadi confirma que Satou é um comerciante, e ele compartilha sua história anterior com ela.
Nadi sugere comprar uma carruagem puxada por cavalos, e Lulu revela que sabe dirigir. Satou dá dinheiro a Nadi para comprar a carruagem. Em seguida, Satou acompanha Mia de volta para casa, praticando acampamento durante a viagem. Ele encontra as crianças meio-humanas a quem ajudou antes, e eles agradecem com frutas. Satou retribui com carne seca. Nadi entrega os papéis da carruagem e marca uma aula de direção com Lulu, que fala com confiança sobre assuntos de interesse. Satou melhora suas habilidades de direção através da interface, ganhando o título de cocheiro. De repente, ele nota uma coruja das sombras observando-o, que o segue pela carruagem. Ao retornar da aula de direção e se reunir com Arisa e as outras, Satou encontra o gerente conversando com Mizzy, a máscara vermelha. Satou descobre que Mia foi sequestrada por magos, mas escapou e encontrou Mizzy, que a ajudou a chegar à cidade. Satou suspeita que o gerente saiba mais, mas não o questiona. As meninas gritam de medo durante um relâmpago, e Satou e o gerente correm para elas. Descobrem que era apenas o raio que as assustou. Satou nota a coruja das sombras novamente, e uma figura sombria aparece, aumentando a tensão. Zen, nomeado como herói da peça, libera magia psíquica assustadora, mas Arisa contra-ataca. Zen se aproxima de Mia, e Satou bloqueia seu caminho. Zen elogia a calma de Satou. A batalha começa entre eles, com a ajuda de Arisa. Arisa sugere ganhar tempo, e Satou questiona Zen sobre sua identidade de rei morto-vivo. Satou é atacado e as telas se movem. Infelizmente, Zen permanece ileso, sofrendo apenas danos menores. Ao observar a cor do cabelo de Arisa voltar ao roxo, Zen deduz que ela também é uma pessoa reencarnada. Sanwarren adverte Satou que, se ele não quiser que Arisa se torne uma peça nas mãos dos deuses, ele deve impedi-la de usar essa habilidade única. Zen captura Mia e desafia Satou a ir ao berço se ousar enfrentar a morte. Ele desaparece através de um portal no chão, instruindo Lulu e Liz a cuidarem dos outros. Corajosamente, Satou pula no portal para resgatar Mia. A cena muda quando Satou se encontra em um reino escuro, sem qualquer mapa, mesmo dentro da interface. Concentrando-se intensamente, códigos numéricos semelhantes à linguagem de programação surgem em sua pele, fazendo com que a área se desfaça. Em seguida, Satou se encontra em um castelo e ouve a voz surpresa de Zen questionando como Satou contornou o teste para chegar a esse ponto. Satou explica que o berço é semelhante a um jogo, mas Zen se opõe a essa ideia e teleporta Satou para fora, agora diante de uma enorme árvore branca chamada Castelo do Tesouro. Satou entra no castelo e passa por vários níveis, percebendo que o castelo consiste em 200 andares. Ele conclui que é uma criação de um fã devoto de Amorcas em busca de um passagem secreto. Satou encontra uma dríade que se oferece para transportá-lo até o 100º andar em troca de mana, o que Satou aceita. No 100º andar, Satou enfrenta um golem de ferro e homúnculo número 7, emergindo vitorioso. Satou continua sua ascensão e encontra outra parte da mesma dríade, que exige novamente o mesmo preço. Satou concorda e chega ao 180º andar, derrotando numerosos monstros. Finalmente, Satou enfrenta Zen, que comenta sobre o rápido progresso de Satou até os últimos 4 andares. Satou exige a devolução de Mia, mas Zen oferece a espada sagrada perdida, Jaleror, como recompensa. Zen convoca 3 golems de ferro e os homúnculos restantes do Nu. 1 ao Nu. 8, excluindo Nu. 7, que Satou já havia derrotado. Além disso, Zen ativa uma habilidade única chamada Limit Break em todos, instigando-os a uma batalha emocionante até a morte. Satou enfrenta uma batalha feroz contra os golems e homúnculos fortalecidos. Ele derrota os golems com sucesso e tenta argumentar com os homúnculos, usando sua técnica de Tolkien no Jutsu, mas sem sucesso. Depois de uma breve luta, Satou emerge vitorioso e o homúnculo número 1 implora que ele cumpra o desejo de seu mestre. A cena muda quando Zen parabeniza Satou por seu triunfo e lhe entrega uma estátua de Jaleror. Em seguida, Zen fala sobre seu desejo e revela seu passado trágico, explicando que ele também é uma pessoa reencarnada que sofreu mortes injustas em ambas as vidas devido aos poderosos. Depois de buscar vingança em sua vida atual, Zen embarcou em uma busca para encontrar um herói capaz de encerrar sua existência imortal como Rei da Noite. Ansiando por se reunir com sua família, mesmo na morte, Zen suplica a Satou que o mate. Profundamente comovido pela trágica história de Zen, Satou concorda com seu pedido, puxando a espada sagrada, que emana um magnífico brilho azul. Satou ataca e liberta Zen de sua imortalidade, e Zen passa a vida com um sentimento de contentamento. Satou adquire o título de Conquistador do Berço. De repente, 2 misteriosos orbes de luz surgem do corpo desgastado de Zen, assegurando a Satou que eles se encontrarão novamente antes de desaparecerem. Após o desaparecimento dos orbes, o Kragle inicia a autodestruição.
Satou administra rapidamente uma poção de cura a Mia para acordá-la e a informa sobre a situação. Depois de estudar os controles do berço, ele descobre que Zen deixou uma saída. Satou leva Mia até onde os homúnculos estão e, após vê-los se teleportarem para um local seguro, parte para resgatar o homúnculo número 7, que está inconsciente. Ele o carrega até a Dríade, que exige sementes e mana para transportá-los para fora. Depois do transporte bem-sucedido, enfrentam uma onda de sal. Satou chega a um lago enquanto a onda se aproxima e usa tiros de fogo sobre o lago, adquirindo títulos como Mestre do Fogo do Inferno enquanto sobrevive à onda. A cena muda para Satou confortando Puxi, Tama, Lisa, Arisa e Lulu, prometendo não se envolver em mais empreendimentos perigosos. Mia e o gerente se aproximam, e Mia expressa gratidão beijando sua testa. Os homúnculos agradecem a Satou por poupar suas vidas e partem para enterrar a aliança de casamento de Zen simbolicamente, deixando o homúnculo número 7 para ficar com ela. Satou nomeia o homúnculo de Nana. Após o retorno à cidade, Satou relata uma versão alterada dos eventos às forças de defesa da cidade. Ele conforta Zena, que chora ao reencontrá-lo, mostrando os brincos vistos no mercado de lã. A cena muda enquanto o grupo se despede dos amigos, com Zena seguindo a cavalo para se juntar a eles na primavera seguinte. As garotas consolam Satou, criando uma cena divertida na carruagem. A cena muda novamente, mostrando vislumbres dos portões quebrados, com uma voz lembrando que permanecerão juntos e nunca devem esquecer. Satou e o grupo aproveitam a viagem, fazendo pausas para descansar e saborear refeições deliciosas. Em um campo sereno, Satou costura capas de couro nas almofadas desconfortáveis da carruagem, com ajuda entusiasmada. Arisa demonstra a magia da caixa de itens ao guardar panquecas preparadas por Liz. A cena muda para o grupo descansando em um afloramento rochoso, com Satou brincando animadamente com Puxi, Tama e Arisa. Satou tenta emular a música de Mia, mas falha. Arisa o leva às construções rochosas próximas em silêncio. De repente, algo aparece no meio do banquete compartilhado. Liz lamenta as limitações de sua caixa de itens, expressando o desejo de que ela pudesse manter a comida quente. A cena muda para o grupo continuando sua jornada na confortável carruagem. As meninas cantam no ar com suas vozes melodiosas, suas harmonias se entrelaçando com os sons rítmicos da viagem. Satou, completamente imerso em sua interface ilimitada, mergulha nas profundezas da experimentação mágica, explorando a arte da feitiçaria semelhante às complexidades das linguagens de programação usadas na criação de jogos cativantes. Ao longo do caminho, eles encontram uma carruagem de comerciante de escravos e vêm corajosamente ao resgate dos leais amigos ratos de Miss, que haviam ajudado Mia em sua ousada fuga. Os ratos superam a gratidão e expressam sua sincera apreciação a Satou e à companhia, buscando permissão para seguir em frente, pois têm assuntos inacabados para resolver. Com um aceno tranquilizador de Satou, ele assegura que se encontrarão novamente no devido tempo. Para a refeição da noite, Satou ajuda Tama a caçar habilmente veados magníficos, garantindo um banquete digno de realeza. Enquanto a noite cai, o grupo cansado se prepara para descansar, com as meninas entrando em um sono tranquilo. Sempre vigilante, Satou aproveita a solidão da noite para mergulhar mais fundo na interface de seu inventário, desvendando informações valiosas sobre seu funcionamento. Ele descobre a natureza peculiar dos itens armazenados, percebendo que eles permanecem inalterados dentro do inventário da interface, congelados no tempo. Enquanto dentro da caixa de itens, a passagem do tempo deixa sua marca nos objetos armazenados. A manhã chega acompanhada de um café da manhã nutritivo que energiza o grupo para a continuação da jornada. Satou e sua companhia se encontram com Miz e os outros ratos, prestando seus respeitos solenes no túmulo dos heróis ratos caídos que haviam sacrificado suas vidas para ajudar Mia em sua fuga. Mia sintoniza as harmonias da natureza, enquanto um elfo súplica a árvore que está sobre o túmulo sagrado para conceder paz aos espíritos dos heróis falecidos. Nesse adeus agridoce, Miz confere a Satou o reverenciado sino silencioso de Bella Bone, reconhecendo-o como um amigo confiável de Mizanaria. Enquanto ambas as partes se despedem, Satou avista um sino semelhante adornando o traje de Mia, aprofundando a conexão misteriosa entre eles. Satou está em uma taverna comendo quando testemunha uma discussão. O diálogo entre Satou e o dono da taverna termina com Satou decidindo pagar pela refeição de todos e deixar uma gorjeta generosa para a garçonete. Enquanto se prepara para sair, a garçonete o detém, convidando-o para passar a noite em um quarto privado. Na manhã seguinte, Arisa e Mia repreendem Satou por ter passado a noite com uma garota, enquanto Arisa expressa sua insatisfação por ter sido excluída. A cena se transforma quando o grupo continua sua jornada e encontra um oficial abusando de um cidadão comum. Satou intervém, ajudando o cidadão ao fornecer-lhe uma poção mágica para a cura. Arisa destaca a importância de garantir que tenham poções suficientes para si mesmos. Isso desperta o interesse de Satou pela alquimia, levando-o a decidir aprender essa habilidade.
Ele começa a praticar alquimia, seguindo as instruções em sua interface, e com sucesso cria sua primeira poção, adquirindo assim a habilidade de alquimia. Satou aproveita ao máximo essa habilidade através da interface, usando uma mesa de transmutação para criar uma poção de alta qualidade. Porém, ele logo percebe a necessidade de frascos especializados para armazenar as poções. Devido à escassez de materiais, Satou decide levar o grupo à cidade vizinha de Nuki, no condado de Koana. Enquanto trabalha na criação de um item mágico, Arisa se junta a ele, recebendo um item mágico simples que circula mana em um loop contínuo. Apesar da tentativa de Satou, sua alta mana causa uma explosão assustando as meninas. Satou acalma a todos, e eles partem para a cidade de Nuki, guiados pelo mapa da interface. Explorando regiões desconhecidas, Satou decide explorá-las sozinho. Chegando à cidade, Satou e Lisa buscam informações sobre uma loja de alquimia. Descobrem seu endereço e Satou parte em direção a ela. Enquanto se aproxima da loja, percebe um homem suspeito de capa saindo. Ao entrar, conhece Lemeris, a proprietária, que revela a falta de estabilizadores para poções devido à dependência de núcleos, que Satou possui. Ela também menciona que alguém comprou todo o seu estoque de frascos, sugerindo que ela os compre diretamente da loja de cerâmica. Satou manifesta interesse em pergaminhos mágicos, e Lemeris concorda em vendê-los em troca dos núcleos, aparentemente legais para negociar. Enquanto Lisa se junta ao grupo, Satou retorna disfarçado à loja de alquimia para vender os núcleos mágicos a Lemeris, permitindo-lhe adquirir os pergaminhos. Satou usa os pergaminhos para aprender habilidades associadas e explora áreas desconhecidas em seu mapa. Atravessa uma barreira e entra na Floresta das Ilusões, onde encontra Nanimana, assistente agressiva da bruxa que reside lá. Satou evita os ataques de Nanimana, e a bruxa aparece, saudando-o como emissário de Bowman devido ao sino. A bruxa o leva à sua torre, se desculpando pelas ações de Nanimana. Satou perdoa Nanimana, que se une a eles. A bruxa compartilha detalhes de seu acordo com o Conde de Koanu, entregando 300 frascos de poção em troca da proteção da floresta. Observando o interesse de Satou, a bruxa ensina-lhe uma receita de poção especial e pede que entregue uma carta ao gigante da floresta. Satou concorda e retorna à cidade, visitando a oficina de cerâmica. Durante o processo, houve dois indivíduos discutindo seus planos nefastos. O dono da oficina de cerâmica se oferece para ensinar Satou sobre cerâmica, e ele concorda em aprender a habilidade. A cena transita para a manhã seguinte, quando Satou e as garotas correm para ajudar uma mana que está sendo perseguida por indivíduos desconhecidos. Satou auxilia Mana, mas infelizmente as poções que ela estava carregando se quebram. Satou a acompanha até o assistente do vice-rei Burkins e negocia um acordo para substituir 180 das 300 poções quebradas. Satou reconhece a voz de Birkin e percebe que ele é o oficial que o enganou anteriormente, e percebe que esses dois são os indivíduos suspeitos da noite anterior. Com sua perspicácia, Satou negocia habilmente com o oficial e o vice-rei para garantir que as poções restantes sejam entregues até a manhã seguinte. Ao sair do escritório, Amana lembra Satou sobre o frasco da poção, e ele percebe que o vice-rei preparou uma armadilha para ele. De maneira inteligente, Satou conta com a ajuda do habilidoso dono da oficina de cerâmica para criar os frágeis frascos, enquanto as garotas colaboram entusiasmadas no processo. O dono fica maravilhado com a habilidade e maestria de Satou ao produzir uma grande quantidade de frascos. No entanto, surge uma nova preocupação, a etapa crucial de secagem, já que uma colocação apressada no forno pode causar explosões catastróficas. Com sua astúcia, Satou rapidamente cria um novo feitiço com a ajuda de Mia, secando eficazmente os frascos e enfrentando desafios sem se abalar. A determinada equipe persevera diligentemente até a noite, organizando cuidadosamente todos os frascos necessários no forno. Assim que terminam essa tarefa, os sentidos aguçados de Satou detectam a aproximação do oficial ardiloso, acompanhado por seus intimidantes seguidores. Com astúcia, Satou secretamente armazena todos os frascos no forno em seu inventário na interface. Como esperado, o oficial destrói o forno de forma arrogante, alegando a ilegalidade de produzir frascos sem permissão governamental. Porém, ele não tem ideia de que os cacos que ele destrói são meros enganos habilmente criados, inseridos por Satou. Satisfeito com sua decepção, o oficial parte do local. Desculpas são trocadas entre o dono da oficina e Satou, ambos reconhecendo o infortúnio dos acontecimentos. Satou então informa discretamente as garotas sobre sua ação de disfarce, revelando um segredo que supera até mesmo sua caixa de itens. Utilizando sua caixa de itens e inventário em perfeita harmonia, Satou manipula habilmente a temperatura dos frascos, garantindo a integridade de suas estruturas. A integridade permanece intacta mesmo diante de flutuações de temperatura. O grupo celebra a possibilidade de prosseguir com a entrega ao vice-rei.
Satou tenta obter a assinatura do vice-rei nos documentos, mas ele desconsidera Satou, recusando-se a assinar. O Conde Koanu chega com a bruxa, revelando um propósito oculto da comunicação de Satou. O Conde repreende o vice-rei e o demite. Perkins lança um feitiço de proteção contra o Conde, que desafia a futilidade do feitiço. O Conde planeja acabar com Perkins devido à sua conexão familiar. Satou age rápido, imobiliza o oficial e Perkins, lembrando o Conde da presença de crianças inocentes. A cena muda com Satou e o grupo se despedindo da cidade, agradecidos pela ajuda da bruxa e do ceramista. Enquanto continuam, Satou ajusta o sistema de Nana e escreve uma carta sincera para Zena. À noite, Satou conta uma história aos pedidos de Pochi, envolvendo 9 deuses. Um deus-dragão, mais antigo que os outros, ajuda os humanos contra um deus-demônio. A jornada continua na manhã seguinte com alegria e determinação, saboreando um café da manhã delicioso.